Rômulo e Remo são dois irmãos gêmeos que, segundo a mitologia romana, estão diretamente ligados à fundação de Roma, tendo sido Rômulo especificamente o fundador da cidade. Segundo a lenda, filhos do rei Marte de Réia, os irmãos foram atirados a um rio para morrerem afogados. No entanto, acabaram por sobreviver e foram encontrados na margem do rio Tibre por uma loba que passou a amamentá-los. Posteriormente, foram encontrados por um pastor de ovelhas chamado Fausto, que os criou como filhos. A história de Rômulo e Remo. Conforme a lenda de Rômulo e Remo, eles eram filhos do deus grego Ares, também chamado de Marte, e de Réia Sílvia, mortal filha de Numitor, rei de Alba Longa. Numitor havia sido deposto por Amulio, seu próprio irmão, que obrigou sua sobrinha Réia a integrar o grupo das virgens vestais. As vestais eram sacerdotisas com idade entre os 6 e os 10 anos, que cultuavam a deusa romana Vesta e faziam voto de castidade, servindo a ela durante 30 anos. A intenção de Amulio era dar fim a qualquer descendência de Numitor, evitando que sua sobrinha pudesse gerar futuros requerentes do trono, já ele próprio tinha interesse em reinar. No entanto, seduzida pelo deus Marte, Réia acabou por engravidar e deu à luz os gêmeos Rômulo e Remo. Furioso, Amulio ordenou que os bebês fossem atirados ao rio para morrerem afogados. O cesto onde estavam os bebês, no entanto, foi parar à margem do rio e os irmãos foram encontrados por uma loba que passou a amamentá-los. Posteriormente, um pastor de ovelhas chamado Fausto encontrou os irmãos perto da entrada de uma caverna e, com sua esposa, criou os meninos como filhos. Quem são os fundadores de Roma na mitologia? Segundo a mitologia romana, embora Rômulo e Remo estejam diretamente ligados à fundação de Roma, o fundador propriamente dito foi Rômulo. Já em idade adulta, Remo teve um desentendimento com um pastor local e, por esse motivo, foi entregue ao então rei Amulio, que fez dele prisioneiro. Com isso, o pai adotivo Fausto falou sobre a ascendência dos irmãos ao gêmeo de Remo, Rômulo, que partiu para resgatar o irmão. Após libertar Remo, Rômulo matou o então regente Amulio e os cidadãos locais ofereceram a coroa de Alba Longa aos irmãos, que preferiram devolver o trono ao avô Numitor e fundar uma cidade própria em outro local. Os irmãos entraram em desacordo sobre qual seria o local ideal. Enquanto Rômulo escolheu a região do Monte Palatino, Remo optou pelo Monte Aventino. Como não chegaram a um consenso, os irmãos optaram por decidir através de um auspício, que consiste no ato de observar as aves para receber resposta mediante um sinal dos deuses. Rômulo afirmou ter visto 12 pássaros sobre o Monte Palatino, enquanto Remo afirmou ter visto 6 sobre o Monte Aventino, o que significou a vitória de Rômulo. A morte de Remo e o reinado de Rômulo. Na disputa pela decisão do local ideal para a construção de uma nova cidade, Remo não aceitou de bom grado a vitória do irmão, que prontamente começou a construção de uma muralha ao redor do local de sua escolha, o Monte Palatino. Remo respondeu à construção do irmão com bastante ironia, debochando e rindo constantemente dela e da cidade do irmão. Em dado momento, chegou a subir na muralha com uma atitude jocosa e irônica, o que despertou a fúria de Rômulo, que acabou por matar o irmão. Algumas versões da morte de Remo apresentam um desfecho diferente. Uma afirma que quem matou Remo foi um apoiador de Rômulo e outra relata que, na verdade, Remo acabou por cair da muralha, falecendo. Essa versão é interpretada como um sinal do poder dos deuses de Roma. No dia da morte de Remo, em 21 de abril de 753 a.C., acontece a fundação de Roma pelas mãos de Rômulo. A loba capitolina, o símbolo de Roma. A lenda dos irmãos Rômulo e Remo originou uma escultura que veio a se tornar o símbolo de Roma, a loba capitolina. Estudos mostram que a escultura de bronze, localizada no Museu Capitolino, foi criada entre os séculos 11 e 12 e tem 75 centímetros multiplicação 114 centímetros de dimensão.